3 leio assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, do Eucita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai, justo, santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a Ti que servimos, é a Ti que nos rendemos, é a Ti que neste momento nos rendemos à autoridade da Tua palavra e à ação do Teu Espírito em nossas vidas, para nos dar discernimento da Tua palavra, animando-nos, encorajando-nos e iluminando as nossas mentes, para podermos, ao entendermos, praticar a mesma. Agradeço pela presença dos que aqui se encontram, que sejam abençoados, edificados e o Senhor glorificado. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Que livro é esse? O que ele está falando? A primeira leitura de Naum não é fácil no entendimento, tá? Não é fácil. Preciso entrar num contexto histórico, ver o que está em torno. Mas como eu tenho dito para os irmãos, eu vou estar sempre trazendo algum assunto, mas a minha intenção é sempre explorar outras camadas, além daquilo que já é óbvio, além daquilo que já e que é de sua importância para entendermos, né? Que é entrar no contexto e saber o que ocorre aqui. Observe que ele começa justamente falando assim: sentença contra Nínive. Tá? Falar na cidade de Nínive, nós nos reportamos logo a Jonas. Lembra de Jonas? Ele foi chamado por Deus para ir falar a Nínive, que o juízo dele ia descer à cidade de Nínive. Ocorre que, quando o Senhor falou com Jonas, isso foi alguns anos atrás, cerca de 200 anos, 150, 175 por aí, anos atrás. Então, a passagem de Jonas está esse período aí de 175 anos atrás, quando o Senhor levou Jonas até Nínive e ele pregou e Nínive se arrependeu. Nínive, que cidade é essa? E qual é o império do momento? Nínive é a capital da Síria, o grande império do momento. A Bíblia, ela resume os impérios que se levantaram ao longo dos anos em 8 impérios, mais 7, porque um vai ser pouco período, né? Que é o império do Anticristo, que logo vai se levantar, mas se resume nesses números aí. Nós já temos hoje 5 impérios, né? Tivemos aqui o Egito, agora dentro do contexto estamos na Síria, depois veio da imagem lá de Nabucodonosor, né? Que é Babilônia, que é o Império dos Persas, que é a Grécia, Roma, né? Contei aqui, não, deixa eu ver, Egito, 4 mais 2, 6, na verdade são 6, né? Tem 6. E o último império agora, ou seja, nós estamos no pé da estátua de Daniel, está mesclado, não tem um assim para poder se destacar, mas está tudo se formando para poder levantar o último império, que é o que a Bíblia fala, que é o império do Anticristo. E qual é o propósito do Senhor nesse livro de Naum? O propósito é justamente encorajar o seu povo. Encorajar o seu povo. E que modo, de que forma o Senhor passa essa mensagem para o seu povo através de Naum? Primeiro vamos observar que está se tratando aqui do grande império do momento, não é qualquer um.
Hoje nós temos nos Estados Unidos, né, cerca de 100 anos que está aí na evidência como um império, né, mas não é um grande império. Os Estados Unidos é um país forte, tem o seu poder bélico, mas não pode se comparar com esses impérios que se levantaram ao longo dos anos, né, como o último que foi o otomano. Embora o otomano, ele está com uma divisão ali nas pernas, né, alguns estudiosos, alguns historiadores, né, colocam o Império Otomano junto com o Império Romano, né, que ali na exposição que eu fiz aqui, eu falei que aquelas duas pernas, ela representa Roma Ocidental e Roma Oriental. Outros falam que ali é Roma Ocidental e o Otomano, quando tomou o Império Romano, né, que a capital ficou lá em Constantinopla. Bom, esse império aqui, a Síria, foi um dos mais poderosos, né, da época. Vocês terem ideia, a cidade de Nínive, que era a capital, essa era a única capital, porque geralmente os impérios era comum eles terem duas capitais, mas aqui era a única. E não era qualquer cidade, era a maior cidade do mundo da época. Era a maior cidade. Tinha em torno de 175 mil habitantes, né? Outros falam 120 mil, mas ficava em 120 a 175 mil habitantes. E como que essa cidade era? Era uma fortaleza. Pra vocês terem ideia, ela tinha 50 quilômetros de muro de extensão, 50 quilômetros de extensão e 16 quilômetros de largura. Só nos muros tinha 1.500 torres. A altura dos muros era de 30 quilômetros das torres, 30 metros de altura. E cada muro tinha lá a sua altura em torno de 3 metros, no mínimo 3 metros. Só a largura desses muros, dessa cidade, 4 carros poderiam andar um ao lado do outro, né? A largura que era esses muros. Então, quando ele fala muro, ele tem ideia do muro de nossa casa, né? Ali um tijolinho, um bloco, né? Só que ali você pode colocar ali, bota 4 carros ali, imagina aí a largura desse muro. Era comum na cidade da época. Lembra de Raabe, a prostituta que hospedou Josué e Caleb, né? Josué e Caleb, você se lembra? Então ela morava no muro. O Esaú da Caleb. Hã? O Esaú. Foi, verdade. Ela morava no muro, né? Ela morava no muro. Então era comum esses muros, essas largura toda e essas torres que eram 1.500. Ou seja, era um império muito grande mesmo, muito poderoso da época. Ocorre o seguinte: a mensagem de Naum para o povo, ela se divide em 3, resumindo aqui os 3 capítulos. Primeiro, ele evoca os atributos de Deus, e cujo assunto, a partir de domingo pela manhã, talvez em 2 domingos devo esgotar esse assunto, vou estar falando sobre os atributos de Deus. Mas aqui ele fala de 3 atributos. Eu não vou ler, porque só vou citar para a gente ganhar tempo, porque eu quero fazer uma conclusão ligando com o que eu falei no domingo, tá? Os 3 atributos. O primeiro é a paciência de Deus, é um atributo de Deus, o verso 5. O segundo é a justiça de Deus, que é o verso 7 do capítulo 1, né? 2 e 7. E o terceiro atributo, a onipotência de Deus, o poder de Deus, tudo para mostrar o controle de Deus, né? A soberania dele sobre todos os povos. O segundo período de mensagem aqui é justamente os vereditos, né, que o Senhor está levando para tanto para Judá quanto para a Síria. Nesses 2 vereditos, para Judá o fim da opressão e
boas novas para a Síria, o fim da linha e os propósitos, né? Ou seja, os preparos, para a batalha. Ainda avisa ainda a Síria para a batalha. Contextualizando ainda, onde é que Naum estava? Em que período? Ele tinha acabado de presenciar o reino do norte sendo levado pela Síria. Então estava aqui em torno do meado do século 7 a.C., ou seja, 700 anos, 600, mais ou menos 650 anos antes de Cristo. Em 722, essa história estava muito fresca, e ele sabia que o reino do norte, as 10 tribos, tinha sido levado pela Síria, por esse império poderoso. E o que ocorre agora? A Síria está tentando também invadir o reino do sul, Judá. E nessa tentativa de invadir o reino do sul, Deus leva essa mensagem para a Síria, no sentido de dando um aviso: olha, não venha não, porque se vier, eu vou destruir. Tá? E essa mensagem está bem lá em 2 Reis, capítulo, anotei aqui, não, está em Isaías 37, de 36 ao 38, e lá vai para 2 Reis, capítulo 19, fala justamente do período de Ezequias, quando Ezequias foi ameaçado por Senaqueribe, que era o imperador da época, né, da Síria, desse império da Síria, e Senaqueribe ameaçou invadir, e Ezequias orou a Deus, e Deus respondeu a Ezequias, e quando Senaqueribe sitiou, no sentido de preparou-se para invadir a Judá, aí a Bíblia conta que o anjo do Senhor veio e derrotou o império da Síria, ou seja, o Senaqueribe ali ele começou a experimentar, né, a decadência desse império. E a Bíblia fala que não foi Judá que, até porque pelo número não tinha nem condição, né, pelo poder bélico principalmente, foi o anjo do Senhor. Historiadores dizem que esse ataque surpresa que os assírios sofreram de uma noite para um dia, diz que foi uma multidão de ratos, chuva de ratos, que invadiram os acampamentos militares dos assírios e corroeram todas as cordas, né, tudo o que era de suma importância para eles irem para a guerra. Né? Então os historiadores falam que foi rato, mas a Bíblia fala que foi o anjo do Senhor. Se foi o rato ou não, nós vamos ficar com a Bíblia, que foi o anjo do Senhor, e o anjo pode ter usado os ratos para fazer esse serviço. Né? Mas ocorre que ali começou a decadência do império da Síria, e logo veio a ascensão de Deus. Posteriormente usou a Babilônia, juntamente com os medos, para derrotar, né, a Síria. Foi quando o juízo de Deus desceu sobre a Síria. E o último ele fala o Ai de Nínive, né, que aí é já o juiz de Deus. O Ai de Nínive, né, está no 2:1, também está sobre a luta e a morte, capítulo 3, de 2 a 3. E também a desgraça do império, ou seja, da grande meretriz, falando aqui, se tratando de Nínive. Por que chama de meretriz? Porque a cidade de Nínive, como era a maior do mundo, também era um centro religioso. Né? E como centro religioso, ela não só influenciava, né, a fé de muitas pessoas, de muitas nações, né? De muitas nações, não só influenciava, como obrigava a adorar a sua principal deusa, né? Tinha uma deusa que é essa principal, por sinal, chegou até levar para o Egito essa tal da deusa. Então, eu quero me conduzir agora, né, posto essa introdução e esse raso introdução acerca dessa mensagem de Naum, ou Deus dando através de Naum para Nínive, também para Judá. Eu quero te conduzir agora
duas coisas interessantes. Aliás, três coisas interessantes. Primeiro, no capítulo 1, ele fala o seguinte, o verso 11. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Observe isso aí. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Aí no verso 3, aliás 2:4, fala o seguinte: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos, com um relâmpago. E o 3:9 fala assim: Etiópia e Egito eram a sua força, e esta, sem limite, Put e Líbia, o seu socorro. O que eu quero dizer com isso aqui? Aqui é aquela camada que eu falo, a camada profética. A profecia aqui é uma profecia dúbia, né? Dois momentos de cumprimento. A profecia se cumpriu na derrota da Síria, do Império da Síria, mas ela tinha um propósito para o tempo do fim. Os estudiosos da escatologia usam muito esse texto para mostrar, primeiramente, a respeito do anticristo, nesse primeiro verso que eu li aqui. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. É um sinônimo que sempre é atribuído ao anticristo. Daí as discussões hoje a respeito do anticristo, que dizem que vem dos judeus, outros dizem que vem do Islã, dos muçulmanos, do mundo árabe. O certo é que não sabemos o fato de onde vem o anticristo. E o certo também é que a Bíblia, ela não nos ensina a procurar quem é o anticristo. O que a Bíblia nos ensina é procurarmos e aproximarmos do verdadeiro Cristo. Tá? Esse é o ensinamento bíblico. Aí hoje tem muita gente nessa briga aí, né? Outros defendem fulano, outro defende cicrano. Tem uns que defendem que é Jared Kushner, tem outros que defendem que é o Macron, tem uns que falam que é o Donald Trump, né? Tem outros que falam que é o Erdogan. São nomes interessantes, mas eu não digo que nem é nenhum deles, tá? Até porque isso não cabe à igreja, porque à luz do que nós entendemos do arrebatamento, nós não vamos estar aqui para ver quem é o anticristo, mas estamos preparados para encontrar um Cristo, não é isso? Estamos para encontrar com Cristo, não para ver o anticristo, senão o Senhor estaria nos falando. Mas o fato é que ele tem essa qualidade, né, entre aspas, com um homem vil. E o 2:4, olha só a profecia, a visão de Neemias, que é porque isso aqui, 650 antes, e a derrota foi 612, foi no ano final da derrota da Síria. Então, ano 600 antes de Cristo, o que é que tinha? Quando é que começou a ter a evolução industrial, tecnológica e tudo? Nós estamos experimentando agora, uns 20 anos para cá, a evolução da internet. E nós estamos experimentando hoje coisas que antes demorava 10 anos, ou até mais, dependendo, para poder se descobrir ou se desenvolver, né? Nós estamos experimentando hoje coisas que ficam prontas em 1 dia, 2 dias, né? Tamanho avanço tecnológico. E o que Naum está vendo aqui? Naum está vendo essa guerra, que aqui está apontando para o tempo do fim, porque ele está falando sobre o juízo de Deus. E Naum está vendo o quê? Está vendo carros. Na época de Naum tinha carros, na época de Naum tinha energia, na época de Naum tinha carro com faróis correndo com maior velocidade, como aqui ele fala, carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Olha só
só que a visão de Naum, que é uma visão que ainda vai se cumprir. Então, são duplo sentido, né, a profecia de Naum aqui. E aí é uma coisa que ainda vai se cumprir. Hoje nós estamos vendo, né, esses carros velozes, os aviões, como tem outro carro de Isaías, né, que viu o povo judeu sendo trazido de volta para a terra, né, através das nuvens, né, com asas de águia, ou seja, viu os aviões levando o povo. Ele não sabia o que era avião, ele não sabia o que era carro motorizado, né? Então eles falavam com base no conhecimento que eles tinham, né, na época. Não precisava Deus falar: olha, o nome daquilo ali é avião, o nome daquilo ali é carro de Fórmula 1, o nome daquilo ali é um avião de guerra, né? Não, simplesmente ele usava e respeitava o limite e o conhecimento de cada um. Daí é o segredo de cada livro e cada pessoa que o Senhor usou. Ele respeitou o conhecimento e a cultura de cada um. E o outro aqui, tudo aqui que eu estou falando está se aplicando, vai se aplicar no tempo do fim, tá? No tempo do fim. Primeiro, o homem viu. Segundo, Naum teve essa visão na época dessa correria que vai ser, de carro para lá, avião para cá, né? De muita coisa acontecendo na época, né? E o que nós estamos vendo hoje? Agora que entra já na esfera da geopolítica. O verso 9 do capítulo 3 fala: Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, Put e Líbia o seu socorro. Isso aqui é o que? É coalizão. Os inimigos se unindo para guerrear contra Israel, que aqui aponta para a guerra do Armagedon. Não sei se vocês têm acompanhado acerca da notícia sobre geopolítica, mas a coisa está fervendo aí na geopolítica, né? E o que nós podemos observar é que lá no outro lado do mundo, lá no Oriente Médio, observe o movimento do Oriente, né, o todo, e aí entra também o Oriente Médio em especial, porque toda a discussão está ali. Observe a movimentação da China, que está querendo dominar o mundo, tá? E observe a movimentação da Turquia, que é o Erdogan, que também está querendo dominar o mundo oriental. Ele já ameaçou marchar para Jerusalém. Ele já tomou muitas cidades lá naquela região, já invadiu alguns países, e ele tem chegado em algumas igrejas, como igrejas até católicas, e tem transformado essas igrejas em mesquitas. Então esse Erdogan, ele está se levantando e está adquirindo algum poder naquela região. Quem é Erdogan? Erdogan, a Turquia, né? Representa a Turquia. Quem é a Turquia? A Turquia é o Império Otomano. Quem foi o Império Otomano? Eu disse, quando é que o Império Otomano? Ele liderou e tomou Jerusalém, e Jerusalém foi reconquistada no ano de 1917. Olha um detalhe aqui, no ano de 1917. Foi logo no período da Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano tinha tomado conta de Jerusalém, tanto é que fez aquela mesquita, né? E em 1917 a Inglaterra invadiu Jerusalém. E o general, o nome dele acho que Edmund, esqueci o sobrenome dele, mas Edmund, esse general britânico, o que ele fez? Conhecedor da palavra, ele ao chegar em Jerusalém, depois dos otomanos se renderem, né, e acabar ali de fato o Império Otomano, a Bíblia fala não, a história diz que ele estava montado no cavalo branco, mas como ele sabia da profecia do cavalo branco do Messias, né, que Cristo vai vir,
ele desceu e entrou em Jerusalém, puxando o seu cavalo para as pessoas não confundirem ele com o Messias. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Era uma pessoa que não é judeu, mas ele conhecia as Escrituras. Ele falou assim: eu sei que tem essa profecia, então eu estou montado no cavalo, eu vou entrar em Jerusalém montado? Não. A pessoa vai pensar que eu sou o Messias, eu não sou o Messias. Ele desceu e entrou em Jerusalém, puxando o seu cavalo. E é muito interessante essa coalizão que vai ter, e já está formando essa coalizão. Lógico, quando se começa a formar, não significa que vai ficar pronto em um ano, em 2 anos, né? Pode demorar um pouco mais. Mas como as coisas estão se acelerando, eu não duvido que essas coisas aconteçam rápido, não. O que eu quero falar aqui? A Síria, como era um império muito poderoso na época, e o povo de Deus estava sendo oprimido. O que nós podemos observar aqui? Se você for ler, você vai ler a história, você vai observar que o povo judeu, aqui agora vem do sul, Judá, em momento algum, no livro de Naum, em momento algum, fala de um povo temente, fala de um povo que buscou a Deus e Deus se voltou para o seu povo. Não, mas sempre foi um povo rebelde. Judá não era mal. O reino do norte foi tão mal que logo em 622 foi levado pela Síria. Mas no reino do norte, do sul, teve uns reis bons, né? De 20, teve uns 10, talvez mais reis bons. E o que a gente precisa notar é que Deus ele tem o seu propósito. Isso aqui não está registrado simplesmente para contar história, para a gente saber como que aconteceu e tudo. Não. História, a gente vai lá para a história. Isso aqui é a palavra de Deus. Em sendo a palavra de Deus, tem relevância para a nossa vida hoje. Tem relevância para a igreja hoje. E como aqui eu disse, qual é o propósito do livro de Naum? O propósito de Naum é encorajar o povo. O povo estava encurralado. O povo estava numa situação em que, humanamente falando, era impossível o povo encontrar uma saída em meio à ameaça desse grande império. O que acontece? Vamos trazer para nossas vidas um momento. Principalmente para aqueles que acham que vão ficar na grande tribulação, que acham que Cristo vai voltar no segundo, no final da grande tribulação. Mesmo para esses que vão ficar, eu creio que eu vou ser arrebatado antes, né? E eu quero preparar a igreja nesse sentido, para ser arrebatado antes. Mas esses que vão ficar, se lembrar desse texto, mesmo não buscando o Senhor, eles vão entender que o livramento do Senhor, a salvação nossa, a sua salvação, não é mérito seu. Não é mérito seu. Não entra aqui a questão da meritocracia, como aqui eu disse no domingo pela noite, e aí eu quero resumir aqui. O que está intrínseco aqui? A palavrinha mágica que é fé. O que é fé? E quando eu estudei um pouco mais sobre fé, o Senhor me abençoou muito, porque o que eu entendi sobre fé, e tenho muita coisa ainda a aprender. E aqui eu trouxe o conceito de fé. O autor aos Hebreus fala, né, que é a convicção das coisas que se esperam, né, e a firmeza das coisas que se não veem. Mas aqui eu falei que há uma confusão, né, como alguns estudiosos, Champin em especial traz essa confusão que muitos fazem, que é fé e confiança, né? Fé e confiança. Como se adquire confiança e como se adquire fé? E qual a diferença de confiança e qual a diferença de fé? E aqui eu disse no domingo à noite que a confiança ela é adquirida através dos sentidos. E quantos sentidos
o ser humano tem 5 sentidos, não é isso? 5 sentidos. Então, é mediante o que ele está vendo, mediante o que ele está ouvindo, mediante o que ele está sentindo, né, no tato, ou sentindo no cheiro, ou no paladar, aquilo ali gera confiança. Então, confiança é pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você ouve, pelo que você cheira, pelo que você sente o sabor. É isso. Entende? Então, a confiança você é adquirida através disso aí. De modo que, como confundir isso aí com fé? Vou dar um exemplo aqui hoje, né? O que ocorre? Quando a igreja está lotada, qual é o resultado que nós temos, né? A igreja está lotada, né? Aí parece que tem mais fé. Não, isso é confiança. Entendeu? O fato da igreja estar lotada e que aquilo ali transmite alegria para todos que vê a igreja lotada, isso não é fé, é confiança. Entendeu? Vê a igreja lotada, eu vou porque entra muita gente, né? Eu vou comigo agora porque dá muita gente. Isso não é fé, isso é confiança. Fé, se acreditar no invisível, como é o conceito, né? Se acreditar no invisível, então, que mérito eu tenho se apenas a Bíblia fala crer? E crer no invisível é crer nas coisas que se esperam, que nós esperamos e que nós queremos. Nós esperamos na promessa de Cristo, né? Seja enquanto estamos em vida dele nos arrebatar, ou seja morrendo para irmos ao encontro dele. Essa é a promessa que ele tem para nós, né? E ele prometeu que nós não teremos mais, a morte não mais terá poder sobre nós. Mas o que impera sobre as nossas vidas através de Cristo? A vida eterna, porque nós já vencemos a morte. Como isso? Como retratar isso no dia a dia, diante do mornismo, da letargia, diante do desprezo com a palavra? Se a minha fé for abastecida por números, e pelo que eu vejo, e pelo que eu sinto, ou pelo que eu ouço, eu estou perdido. Entende? Eu estou perdido. E aqui eu trouxe alguns exemplos no domingo à noite, né? Da mulher do fluxo de sangue. Se a fé dela, se ela fosse agir ali pela confiança, ela estava morta. Porque as circunstâncias ao redor dela corroboravam para ela nem sequer pensar em sair. Entendeu? Porque o que ela via, o que ela sentia, o que ela ouvia, tudo aquilo ali corroborava para ela. Fica aí porque você não tem mais jeito, está morta. 12 anos, não tem mais jeito. Não pode sair na rua. Você é uma excluída, é uma antissocial. Mas o que fez ela mover-se no lugar foi a fé. Entende? E essa fé não foi em qualquer um. Foi no que ela conhecia as Escrituras, como eu falei, foi na congregação, né? Ela foi lá para Zacarias 4:2 e lá fala que o Messias viria, ele seria o sol da justiça e que traria cura sobre as orlas de sua veste. E quando ela ouviu a fama de Cristo, ela lembrou das Escrituras e ali falou assim: não, aquele ali é o Messias. Se for o Messias, pela fé, eu vou tocar nas suas orlas, não preciso nem pegar nele, eu vou tocar nas orlas dos seus vestes e eu vou ser curado. E assim ela agiu. A fé fez ela ir contra as circunstâncias do momento. A confiança pode contribuir com a minha fé? Sim, pode. Mas não podemos confundir confiança com fé. Nós estamos nos aproximando agora para dias difíceis. Já estamos dias difíceis e maiores dias difíceis estão vindo, né? As leis estão sendo mudadas. E as leis que estão sendo mudadas são leis contra a Bíblia, contra o que a Bíblia nos ensina. Como, por exemplo, tem um estado aqui
Eu vi a manchete, mas eu não olhei o estado. Tem um governador aí que ele já inventou uma lei lá, legalizando ou protegendo, a coisa assim, sobre o movimento LGBT, as lésbicas e tudo mais. Então, cada dia mais, e aí a gente vai lá para 2 Timóteo, capítulo 3, fala sobre isso, né? Dos dias difíceis, né? Pessoas, corações duros, né? Pessoas totalmente avessas à verdade, e nós vamos nos aproximar mais, cada vez mais por isso. Aonde é que está a sua fé? É a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente refletir. A sua fé está com base em números? A sua fé está com base no que você ouve das pessoas? Se tiver com base no que as pessoas... Porque o que é ouvir com base no que as pessoas falam? Estou dizendo aqui em ouvir a palavra de Deus, é diferente. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que ocorre? Hoje as pessoas estão tendo mais a predisposição em ouvir o que as pessoas falam dela do que propriamente do que ouvir o que Deus fala para ela. Percebeu a diferença? Quer ver um exemplo? Quem está em rede social sabe que quem é que não gosta de um comentário ou então um like, né? Se a pessoa tem lá um like, está subindo, ó, estou gostando, então aquilo ali tem uma devolutiva de confiança, entendeu? Então, se a gente for agir como a rede social hoje está ensinando, né? Ou seja, se eu for continuar pregando aqui como a rede social e a sociedade me ensina, então eu só quero ouvir coisas boas. Eu quero continuar com fé, mas eu quero ver a igreja lotada. Eu quero ver as finanças da igreja boa, né? Não, isso aqui é confiança, não é fé. As coisas vão piorar, a verdade é essa. Não estou sendo profeta de terror, não. As coisas vão piorar. E à luz do que a Bíblia está falando diante das coisas, né, o pior que vem está, a promessa que ele tem é o livramento para você, independentemente dos seus méritos. Porque a fé, a salvação, não é um mérito nosso, mas é a fé em Cristo, simplesmente crer. O que Cristo fez por mim foi morrer morrer no meu lugar para me salvar. Morrer no teu lugar para te salvar. O que Naum está falando aqui para ajudar é justamente isso. Judá aqui vão tipificar e representar a nós. Somos nós. Estávamos numa condição difícil. Não tinha saída. Tá? O que eu estava vendo, o que ele está vendo e ouvindo, né? Ou seja, está perdido. A exemplo da mulher do fluxo de sangue. Está perdido, não tem solução. Mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós não somos movidos pelos 5 sentidos do ser humano. Quando falo nós, como igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, nós somos movidos pela fé no invisível. E nós cremos nesse Deus invisível. E nós sabemos que esse Deus invisível, Ele nos ouve, Ele está conosco. E que independentemente das minhas falhas, dos seus erros, das nossas falhas, a promessa dele é: crendo, Ele vai nos libertar. Crendo, Ele vai vir nos buscar. Basta crer. Se duvidar, já é outra coisa, né? E essa crença, que é essa fé aqui, ela é acompanhada por outra palavra-chave, que é o que diferencia, né, dos que dizem crer, que é a obediência. A crença, a fé leva à obediência. Por quê? Tiago fala que os demônios creem, estremecem, mas não obedecem. Então, o que faz toda a diferença é a obediência. Não adianta eu querer uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja em que esteja lotada, se eu sou o primeiro a desanimar, se eu sou o primeiro a não contribuir com a igreja, não contribuir em ver os cultos, não contribuir com
vamos dizer assim, com o que o Senhor está falando, porque isso aqui não é uma palestra, não é uma sessão psicológica. Você entender isso? Vir à igreja não é vir para uma sessão de terapia. Vir à igreja é para ouvir a palavra de Deus. O que ocorre é que as pessoas confundem que acham que está ouvindo a palavra do pastor, a palavra do pregador. Não é o pastor, não é o pregador, independentemente de quem esteja aqui, quem está falando. Tem que entender isso. Uma vez aqui na palavra, uma vez aqui na frente, tem que estar transmitindo a palavra de Deus. Se todos vierem nesse sentido, né, e pensando assim em ouvir a palavra de Deus, eu tenho a plena certeza, a plena convicção de que o resultado da vida, da autoestima de muitos, né, seria outro. Eu não ia estar concentrado em que Deus só está na igreja domingo à noite. Não, eu vou estar consciente de buscar. E não só, eu sei que a igreja, repito o que eu tenho dito aqui, igreja não é para buscar bênção, mas é para compartilhar a bênção. Se não usarmos esse princípio de que veio à igreja para compartilhar, você nunca vai ser abençoado. Entendeu? Nunca vai ser abençoado. Aqui é um tipo de um momento em que nós vamos nos abastecer, né? Se eu venho com a intenção de abençoar o irmão também veio com essa intenção. Consequentemente, vou ser abençoado. E nós vamos sair daqui mais fortalecidos. E ao sairmos mais fortalecidos, vamos servir melhor. Porque entra para adorar e sai para servir. Amém. É assim a linha de todos que servem ao Senhor. Entre para adorar e sai para servir. Agora, se não serve para adorar, também não serve para servir. Se está no culto e está, eu estou falando, eu sei que não se aplica nenhum aqui. Mas como nós temos um canal e está sempre colocando lá o vídeo, pode ser que alguém ouça, né? Pode ser que alguém pare, porque também é outra coisa difícil, né? As pessoas não param para fazer isso, né? Malmente dá lá a sua visualização, nem o like, né? Dá. Mas pode ser que alguém pare lá para ouvir, tá? Repito, o que eu estou falando aqui não se aplica a você, mas pode se aplicar a você. Vir para a igreja não é para buscar bênção, mas para trazer bênção. Se você é um moribundo e está vindo à igreja para buscar bênção, você vê primeiro a sua vida com Deus, porque aqui é lugar de compartilhar a bênção e não de vidas moribundas buscando bênção. Porque crente não é para viver moribundo no mundo, mas é para transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Porque a virtude do Espírito Santo não tem espaço para crentes moribundos, mas crentes que saibam viver amor, alegria e paz. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos cantar um